Olá, sejam muito bem-vindos ao mundo online da massoterapia. Aqui você vai aprender a viver de como viver da massoterapia ganhando mais de 5.000 por mês em atendimentos personalizados. Não é demais? O meu nome é Alessandra Marcelino e eu serei o seu guia nessa jornada de sucesso. Vamos lá? E hoje a gente vai falar sobre atendimento personalizado e eficaz para as dores nas costas. As dores, as nossas dores maravilhosas, aquelas que o paciente chega e fala: tá doendo aqui, tá doendo aqui. Olha só que incrível isso, né? Então, essas dores na coluna. Lembrando, hoje a nossa conversa é sobre atendimento personalizado e eficaz para dores na coluna. E hoje eu trouxe uma peça que eu adoro, que é essa aqui. Essa peça ela me acompanha há muito tempo. E ela me conduz ao tratamento do paciente. Mas o que é a dor na coluna, né? Que o nosso paciente chega e fala: eu tô com uma dor nas costas. É a dor nas costas que a gente está acostumado a ver. Essa dor nas costas, geralmente ela está relacionada com e associada com fatores externos, tensões, lesões. Isso é uma dor que... Vamos lá, Silvana, Pati, olha que legal, tudo bem com vocês? Façam alguma pergunta, hoje a gente está falando justamente sobre dores nas costas. Falem da onde vocês estão falando e o que vocês querem saber, interagem comigo, é muito bom saber que existe essa interação entre a gente. Eu tenho todo um roteiro a ser seguido para não deixar nada muito vago, para que a nossa conversa seja bem direta, tá? Então, geralmente a dor nas costas, ela está relacionada a fatores musculares e também a alguns problemas relacionados aos nossos órgãos. Isso é importante a gente saber, porque lá na frente a gente vai comentar que o intestino ele está intimamente ligado à coluna lombar, porque as alças do intestino elas estão fixadas ali por L4, L5, mas a gente vai conversar sobre ele lá na frente. Então, as tensões, as lesões musculares, elas podem ser responsáveis pelas dores nas nossas costas, nas costas do nosso cliente, nas costas do nosso paciente. E elas podem também ser por movimentos repetitivos ou por esforços muito físico e abrupto, sabe? Por exemplo, esforços repetitivos, né? Por exemplo, agora nesse tempo as pessoas elas estão trabalhando muito home office, estão trabalhando muito de forma online. Então, esse movimento de digitação, ela vai dar problemas na cervical. E a pessoa chega com problema na cervical, mas ela está sentindo o problema, mas a dor irradiada é através das mãos. Então, a digitação, ela vai estar relacionada com a dor na nossa cervical. Porque daqui sai um plexo de C8, de C5 a T1 mais ou menos, sai um plexo chamado plexo braquial. E ela inerva toda a nossa parte muscular dos braços. É uma parte muito importante. Então, a pessoa vem e você já percebe na tua avaliação que ela é uma digitadora ou ela trabalha como secretária, tudo relacionado à profissão e às suas dores. Isso é importante a gente saber.
Porque imagina que uma costureira chega até você e diz que está com dor nas costas. Mas como que ela trabalha? Ela passa fios por aqui, né? Então ela trabalha com os braços. Vai estar relacionado com todo o braço, cervical, aquela parte dos romboides, que é nessa parte aqui, sabe? Ó, cervical, essa parte aqui da torácica também é muito relacionada com a dor nas costas e dor principalmente quando mexe os braços. Lutadores, essas pessoas, elas são extremamente candidatas a dores, né? E, por exemplo, a movimentos bruscos repetitivos, pessoa que malha com aquele pegando pesos fortes, isso é importante a gente saber também, porque toda a parte da musculatura cervical, esforço físico, pessoas que trabalham como pedreiro também, esforços físicos, carrega pedra, vai estar trabalhando e vem até você. Isso na clínica, isso quando você vai atender domiciliar, isso são problemas recorrentes de dores nas costas, que é o que nós estamos falando aqui. Outra coisa, já vi e já tive que interagir numa ação como essa, que as secretárias, elas se abaixam e pegam alguma coisa. Se abaixam e pegam outra. Ou pegam a cadeira e vão até algum lugar, fazendo com que todo esse trajeto aqui, ó, todo esse balanço, seja algo muito determinante para uma dor na coluna lombar. Que dali sai o plexo lombar. Se aqui no plexo braquial, que eu falei para vocês, que sai inervações para todo o braço, que pode, depois a gente vai ver as causas, a parte do plexo braquial podem fazer a mesma coisa nas pernas, pode comprimir. Se a pessoa lá que te procurou, ela tem dor nessa parte aqui, que é a parte da coluna lombar, que eu até falei que problemas em algum órgão pode dar dor na coluna lombar, porque eu falei do intestino. Se a alça do intestino que está fixada em L4, L5, ela não estiver pressionada, ou se ela estiver pressionada, ela vai dar uma dor terrível aqui na coluna lombar. Outra coisa que isso é bom a gente saber, porque a gente tem que orientar as pessoas que a gente trata. Por exemplo, se a coluna lombar ela tiver muito hiperlordótica, quando tiver uma hiperlordose na coluna, que é quando a coluna está bem, olha só, ela está bem curvada. Essa curvatura aqui é uma curvatura fisiológica da coluna. Se ela estiver muito acentuada, ela também vai comprimir toda a inervação do plexo braquial, causando dor. Pode inervar aqui, ó, que sai por aqui o nervo esquiático. E a gente vai ver lá na frente quais são as dores que isso pode ocasionar na nossa conversa. Então, toda essa parte aqui é uma estrutura muito delicada. Se a gente for ver, é uma estrutura maravilhosa, não é? Eu adoro, eu sou apaixonada pela coluna. Eu gosto de estudar ela porque ela tem um empilhamento definido, alinhado, que quando a gente vê, por exemplo, em algum movimento brusco, que é, por exemplo, um esforço físico intenso, e ela, por algum motivo, esse empilhamento ele roda, olha só, quando roda, ela também consegue sair do prumo, como se diz. E aqui ela vai estar fazendo com que estruturas importantes sejam pressionadas. Se a gente sabe disso, a gente já se atenta. E é uma atenção
que vai facilitar todo o nosso trabalho e todo o nosso olhar para essa estrutura, que eu adoro. Eu acho muito importante a gente saber sobre isso. Então, voltando, o que é a dor na lombar? Ou, como a gente pode dizer popularmente, a dor nas costas. Então, ela geralmente está interligada, associada a fatores musculares ou problemas aqui, ó, nos órgãos. E eu citei, por exemplo, o intestino, que é um órgão importante. Se a pessoa for constipada, e a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu gosto de deixar a pessoa um pouco mais antenada. Se a pessoa estiver constipada, ela vai ter uma dor forte na coluna lombar, justamente porque as alças do intestino, elas estão intimamente ligadas com a lombar. Elas estão fixadas em L4, L5. Então a gente tem que associar uma coisa a outra. Nem sempre uma dor nas costas ou uma dor lombar, né? Nem sempre a dor é no local. Isso é importante a gente saber. Oi, tudo bem com vocês? Falem comigo. Acho importante a gente ter esse contato direto, porque vocês me passam uma energia muito boa. Isso faz com que eu me sinta orgulhosa do trabalho e consiga ajudar muito mais pessoas e interagir muito mais com vocês. Então a gente estava falando justamente da coluna lombar, juntamente com a torácica e a cervical. Falávamos, inclusive, que a dor nem sempre é no local. Falamos que a dor na cervical, ela pode estar intimamente ligada com a dor nos braços, por causa de uma digitação prolongada, ou um digitador, ou uma pessoa que está trabalhando home office já faz algum tempo, né? Isso faz com que todo o processo ele seja diferenciado quando a gente sabe disso. Por quê? Porque o tratamento ele vai girar na nossa cabeça de forma diferente. Você pensa uma coisa, programa outra, junta as duas coisas e faz o teu diagnóstico de forma diferenciada, tá? E falando mais um pouco sobre a nossa estrutura, quais são os sintomas da dor na coluna? Isso a gente tem que saber, porque às vezes o sintoma ele está diretamente ligado com Aê! Oi. Eu tive que dar uma olhadinha na internet para ver como é que foi. Vocês estão tudo bem por aí? Oi. Ai, que bom. Estamos ao vivo novamente e hoje é o dia de falar sobre o atendimento personalizado e eficaz para as dores nas costas. E estávamos num ponto bem determinante, que é quais os sintomas. Quais os sintomas das dores na coluna, que popularmente a gente chama de dores nas costas. Quando o nosso paciente chega, ele fala, olha, as minhas dores são aqui, ele aponta, então a gente já deve prestar atenção. Então, quais são os sintomas das dores? Que agora a gente está se reconectando novamente, deu uma pausada no vídeo, mas estamos aqui, força e fé, né? Olha só, dificuldade, eu tô com um roteiro justamente porque eu quero falar tudo que eu acho importante para a gente conversar nesse momento. Dificuldade para realizar movimentos com a cabeça. Lembra que quando a gente tem essa estrutura maravilhosa aqui, se a gente vê que a pessoa está com dificuldade de fazer esse movimento aqui, algo
está dificultando. Lembrando que quando a gente digita muito, tá? Essa dor, ela pode estar refletindo na coluna, quando é por movimentos repetitivos. Lembra que de C5 a T1 sai um conjunto de nervos chamado plexo braquial, que ele faz uma inervação nos braços. Então, os sintomas da dor na coluna pode ser, porque isso aqui é a coluna, esse aqui é a coluna cervical. Então, às vezes a pessoa está com dificuldade de fazer esse movimento, mas é porque ela está olhando muito no celular, ou ela está digitando muito. Então, toda a inervação que sai daqui e vai para os braços, ela pode estar relacionada com isso. A gente está juntando um pouquinho as continhas, os raciocínios, para montar um diagnóstico, para ficar melhor para você tratar o seu paciente. Isso é importante. Isso é importante a gente achar algo diferenciado no outro que a gente pode melhorar a condição. Essa é uma das principais maravilhas de um tratamento de paciente-terapeuta, terapeuta-paciente, né? Isso é uma das coisas mais lindas. E você melhora a condição do paciente. Por exemplo, nesse caso, se você lembra que às vezes nem sempre a coisa está no local da dor, às vezes é algo que você tem que avaliar e raciocinar, como por exemplo, daqui sai um conjunto de nervos que inervam os braços. Ótimo. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar toda a musculatura, inervação, todo o processo de movimentação dos braços para soltar essa estrutura. E depois sim, vai aqui e dá uma tracionada. Fica melhor. Você vai fazer isso com mais galardia, vai fazer isso com mais eficácia. O paciente vai ficar muito mais feliz e satisfeito com o seu trabalho. Essa é uma coisa, que é a dificuldade para realizar esses movimentos. Esse é um dos sintomas das dores na coluna, porque já falamos que coluna é todo esse trajeto. Sensação de dormência no ombro, no braço, no punho, nos dedos, justamente porque essa parte aqui está tensa. Vamos falar de uma tensão que a gente está passando agora nesse momento, né? Uma pandemia, muita gente está em casa ainda, muita gente está com as crianças, então as tensões elas vão ficar bem nessa parte, onde é uma parte que tem estruturas muito preciosas que sobem para a cabeça, irrigam a cabeça. Se a parte da musculatura nessa estrutura estiver muito tensa, a gente também pode ter vertigem. Olha que importante a gente saber disso. A pessoa chega tonta para você, o que a gente pode fazer? Raciocinar. Ela tá com dor aqui, ela tá em casa com os filhos, é uma dona de casa. O que a gente pode fazer para melhorar essa condição dela? Podemos trabalhar essa estrutura local. Ela tem vertigem? Ela tem dormência nos braços, no punho? Trabalha toda a mão. E mais, né? Às vezes o problema está aqui, mas também nem está nos braços. Vai estar mais próxima dessa estrutura. Às vezes essa estrutura está mais tensa e essa muito mais flexível. Sempre quando uma estrutura está muito tensa, a outra fica muito mais flexível. E a gente já conversou que às vezes, por alguma situação, até mesmo por tensão, as vértebras elas podem rodar e ficar pressionando estruturas importantes como a inervação. Isso é importante saber. A fraqueza nos braços, mais um sintoma de dor na coluna. Por quê, né? Por que vai dar fraqueza nos braços? Porque o plexo braquial ele está muito tenso. Às vezes, não for
por trauma, não foi por movimentos repetitivos, não foi, foi por tensão. A pressão externa está afetando a pessoa. Então, o que acontece? Toda essa parte aqui fica muito tensionada, os músculos ficam duros aqui, impedem a oxigenação dessas estruturas, e aí quando você vai fazer força ou pegar alguma coisa, você sente dor. Então você vai começar a evitar sentir dor. Tudo isso é na história do paciente, tudo isso a gente vai ter que falar, é na conversa que a gente vai captando essas coisas do paciente. É essa conversa sincera e flexível que a gente já presta atenção. Opa, pega mais um pouco, me conta mais um pouco como é que está a sua situação. Às vezes não é por trauma, não é por efeitos repetitivos de uma digitação ou de celular, mas é por tensão externa, por pressão. Uma mulher que está até mesmo no climatério. Então sempre a gente tem que conversar um pouco com o paciente para saber qual que é, o que está pegando naquele momento, né? Então a dor nos braços e a fraqueza nos braços podem vir de uma tensão na cervical. Estrutura contraturada, outras estruturas sem oxigenação, o que acontece? Quando você vai fazer força, ele dói, dá desconforto, aí a pessoa começa a fazer pouco força e vai perdendo as forças. E é tudo por inervação. E dá para trabalhar diretamente no local ou, que é muito eficiente e fazer com que as duas estruturas se juntam, é mobilizar todo o braço. Mobilizar todo o braço. Isso em forma de movimentos. Pode ser uma mobilização neural, pode ser uma massagem em toda a estrutura do braço. Isso é muito eficiente. Então, outro sintoma das dores na coluna é a alteração do funcionamento do intestino. Olha só, lembra que lá atrás a gente conversou que os fatores associados à dor na coluna pode ser através de alterações musculares, mas também através de alterações com os órgãos. O intestino, ele tem a alça dele, o que fixa ele, fixado aqui, ó, em L4, L5. Às vezes a pessoa ela é constipada e tem dor na coluna lombar. Interessante, né? Se a gente começar a fazer esse raciocínio clínico de uma forma bem detalhada, a gente vai ver que se a gente soltar o intestino dele, através de manobras específicas, a gente vai conseguir fazer com que a coluna lombar dele melhore. Incrível, né? E isso é por inervação, isso é por fixação, tudo isso está relacionado. E a gente já falou também que a parte lombar, a hiperlordose, ela pode estar relacionada também com, vamos falar de mulheres que usam muitos saltos, mas também o intestino, que é uma parte importante na mulher, né? Geralmente eu pego muitas mulheres com problemas lombares, mas que o problema dela está no intestino, mulheres constipadas. O contrário é verdadeiro. Às vezes você libera a estrutura lombar e você melhora o intestino dela. Porque por inervação, ela não está recebendo um bom comando do cérebro porque tem algo apertado ali. Algo não está chegando. Algo está interceptando a comunicação entre intestino e cérebro. Normalmente, isso a gente vai falar sobre o humor da pessoa. Eu tô falando de mulheres porque o meu público... Estamos aqui novamente. Não sei, a gente tá com umas quedas de internet, mas logo melhora. Olha só, coisa boa. A gente tá aqui, ó, de novo, juntinhos. Então, eu estava falando sobre
os sintomas da dor na coluna, né? A tradicional dor nas costas, porque o paciente chega para você e fala: ai, tô com dor aqui, ó. Será que não dá para fazer uma massagem? É isso que a gente ouve, né? Essas dores. E agora a próxima sintoma que eu quero comentar com vocês é dor ou dificuldade de respirar. Isso é muito comum. A dor e a dificuldade de respirar, ela pode estar diretamente relacionada com o diafragma. Olha só que interessante. O diafragma, ele vai ficar bem embaixo da última costela, bem próximo do externo aqui, bem próximo mesmo, tá? O diafragma, a cúpula diafragmática, se ela não tiver na excursão dela eficiente, porque ela é fixada também lá em L4. Então, se a coluna, olha que interessante, se a coluna estiver doendo, talvez seja o diafragma. E o contrário também, eles fazem toda a diferença. Porque se a pessoa estiver ansiosa, o que não é tão raro assim, né? As pessoas serem ansiosas, a gente passa por momentos diferenciados na nossa vida. Então, às vezes, o diafragma ele não consegue fazer todo o seu papel, que é uma cúpula, que ela é bem interessante, é uma estrutura linda do nosso corpo. Ela se fixa nas últimas costelas e a base dela se fixa lá na lombar, em L4. Às vezes, a pessoa ansiosa não consegue fazer toda essa excursão, as costelas não se abrem, demora para chegar o oxigênio dentro dos pulmões, porque não está expandindo. O que acontece? Dá dor e dificuldade de respirar. Então, o que a gente pode fazer? Todo o raciocínio clínico de novo. Pode descontraturar o diafragma, que tá ali o negócio. Outra coisa, vai lá na lombar, libera a lombar. A lombar, ela é um ponto-chave para várias coisas. Lembra que a gente falou do intestino, das alças do intestino? Lombar, a inserção do diafragma. A cúpula diafragmática, às vezes, até isso já aconteceu comigo, de a gente ter uma cãibra no diafragma. Eu estava fazendo yoga e respirando muito e fazendo com que ele se descontraturasse aquele momento, e a cúpula diafragmática, ele começou a ter uma cãibra muito forte. Aí eu mesmo tive que colocar a mão e descontraturar ele. Aquilo que eu falei, momentos da vida que a pessoa tá por algum motivo, ela tá ansiosa. Então, o diafragma ele não consegue ter uma excursão diferenciada, tá? Então, falamos sobre os sintomas. Os sintomas, a pessoa vai até você e fala de determinados sintomas, você já se localiza. Ah, é aqui que eu tô. Então, é por aqui, ó. Já traça um tratamento e vai por aqui. Isso é importante. Ah, e como podemos avaliar a coluna, né? Às vezes a gente vê assim, mas é muito difícil avaliar a coluna. Na minha opinião, a avaliação da coluna, o que vocês acham? Quando a gente chega um paciente e você tem que avaliar a coluna dele. Quem que vai dar o palpite? Na minha opinião e na minha prática clínica e na minha experiência, tem que botar a mão no paciente. É mão, é pegar, é palpar, é ver o que está acontecendo aqui, ó. É pegar. Quando a gente pega, a gente vai deixar o paciente mais seguro, isso não tenha dúvida. O paciente fica seguro quando você pega nele. Pega na estrutura, vê aonde está a deficiência, onde está a dor, como é que é essa dor? Pergunta, palpa,
A palpação, ela é a coisa mais importante na hora de você avaliar um paciente. Então, pegue nele, ele quer isso. A estrutura que você vai pegar, isso já vai determinar o teu raciocínio. Como é que é? Como é que é a estrutura ali? Ela tá flácida aquela pele? Tem os trigger points que a gente tanto procura? Temos ele? Já vai fazendo uma leitura. Você viu se tem bandas contraturadas? Pega no paciente, desde a coluna lombar até a cervical. Isso é os dedinhos em ação. Cada vez que você toca no seu paciente, você está informando o sistema dele e também você de que aquilo ali está seguro. Aquilo ali é algo precioso para você e para ele. Você se interessou pela dor dele. Eu vejo dessa forma que ali começa, a principal tratamento começa pelo toque. E a gente sabe disso, né? Nós estamos aqui porque nós gostamos do toque. Eu basicamente trilhei um percurso da minha carreira só tocando. E isso tem sido meu diferencial. É algo que eu posso dizer com bastante clareza que o toque, ele conecta. O toque faz com que você avalie melhor o seu paciente. Interajam comigo! Oi, Miguel! Tudo bem com vocês? Me falem como é que vocês avaliam seus pacientes. É uma parte importante de como a gente avalia é que vai fazer com que a nossa fidelização melhore, a parte cognitiva do paciente e a nossa também. Lembra que tudo que a gente faz, a nossa cognição, ela vai estar presente em todos os sentidos. Porque aqui, ó, é poderoso. Mas a gente vai falar muito mais pela frente. Então, como podemos avaliar um paciente? Agora, depois de tudo que eu falei... Oi! Oba! Estamos aqui novamente. Eu já falei, vou repetir. Estamos com uma queda de internet, eu não sei porquê. Aqui, pra mim, diz que o meu vídeo foi pausado. Eu não sei de que forma vocês estão vendo isso, tá? Mas dando continuidade, a gente tá falando sobre como avaliar a dor na coluna lombar. E eu já expliquei que a dor na coluna lombar, ou qualquer outra dor, a gente tem que palpar. Essa pegada vai informar pra gente várias coisas. Como é que tá o tecido? Tem trigger points, os pontos gatilhos que a gente quer saber pra gente poder desativá-los. A gente tem aquelas bandas de tensão que quando a gente faz assim, o músculo pula, o músculo ele fica em espasmo. Temos. É dessa forma que a gente tem que avaliar. Os testes eles são maravilhosos, mas o palpar é demais. E também nessa avaliação, né, de como a gente fazer com que a coluna lombar ela fale alguma coisa pra gente, a escuta para com o seu paciente ela é importante. Porque aí, quando você tem uma escuta, você vai saber o que ele faz, qual é o ofício dele. Porque ele vai falar, eu sou uma pessoa que mexe bastante com os braços. Ou eu sou uma secretária que eu ando de um lado pro outro com aquela cadeirinha, né? Elas andam uma cadeirinha assim. Se abaixam, pegam uma coisa, fazem outras coisas. E a coluna lombar, ela começa a ficar com uma instabilidade muito grande. Então, essa instabilidade vai fazer com que o plexo lombar, ele também... lembra que eu falei que as vértebras podem girar? Girando, elas podem danificar outras estruturas importantes relacionadas à dor, por exemplo, relacionadas a uma frouxidão ligamentar que você mesmo está proporcionando isso, tá? E qual o movimento que ela costuma fazer, como eu falei da secretária? Qual é o movimento que ela está fazendo que está fazendo com que ela sinta tanta dor? Ou ela está sentada de uma forma que não é eficaz? Ou até mesmo ela não está fazendo uma atividade para que aquela estrutura seja bem forte, bem proporcional à estatura dela, né? Isso aí é importante a gente saber para poder, na avaliação, mas para poder
fazer a orientação com o paciente ou o cliente, né? Então, e uma coisa, eu tenho um roteiro aqui, eu gosto de falar sempre que eu tenho um roteiro, porque tem coisas que eu preciso falar e que, se a gente não tiver um roteiro, vai ficando meio vago. E esse é um assunto que eu considero muito importante. Eu considero um assunto que as pessoas, elas devem se atentar. Nós, principalmente, que trabalhamos com dor. A gente trata a dor. Então, perguntar quando começou, qual é o ofício da pessoa, qual é o movimento que ela está passando. E, principalmente, usar as mãos. Usar as mãos é uma forma maravilhosa de saber avaliar. Avaliar, a gente tem que usar as mãos. Pegar toda essa estrutura maravilhosa que eu já falei lá no início. Eu amo a coluna. Toda a minha carreira foi baseada em estudar um pouco mais da coluna. Isso é importante. Então, a gente falou de como avaliar. Agora, como que a gente pode tratar a dor na coluna de forma eficaz? Como? Eu tenho falado muito nos meus vídeos e na técnica da terapia podal. Eu falo dela de uma forma com muito carinho, porque é uma técnica que eu comecei a introduzir nos meus pacientes, nos meus tratamentos, e ela é eficaz porque eu começo e termino com a mesma energia, porque a estrutura dos pés, elas são diferentes da estrutura das mãos. Avaliar com as mãos, com certeza. Essa é a função das mãos. Ela tem um tato diferente. Agora você pode tratar com os pés. Avalia com as mãos e trata com os pés. É claro, e a gente vai falando sobre isso ao longo da nossa conversa, de que os pés, eles são importantes para longas alavancas. Você tem uma dor em toda a extensão da coluna, você usa os pés, ele é forte, ele é profundo, ele é intenso. Você pega uma dor, o paciente está com uma dor no ciático muito forte, e dor no ciático, quando você vai desativar alguns pontos naquele trajeto, olha, se você exigir muito dos teus dedos, primeiro você lesiona, porque o dedo ele é muito profundo, a menos que você use um ponto, não é um ponto gatilho, um ponto de acupuntura, que você aperta, fica e vai dando continuidade com o seu tratamento. Mas se você usa só as mãos, você vai causar uma fadiga bem grande para suas mãos. Eu já passei por isso, eu só usava as mãos, até eu incluir nos meus atendimentos de uma forma muito eficaz e treinável, porque a gente precisa treinar o pé para fazer toda essa alavanca. E não é difícil, é treinável. E você vai vendo o quanto você vai se poupando e fazendo com que o teu tratamento ele seja diferenciado, ele seja eficaz. Então, como podemos tratar a coluna lombar com a terapia podal? Né? É para isso que a gente aprende novas técnicas, para colocar em prática, para ter um benefício para nós mesmos e ter um benefício para com o paciente. Fazer uma alavanca do começo ao final de uma dor no isquiático, o pé ele tem uma excelência, ele tem uma eficácia que que eu tenho tratado de forma diferenciada. E os resultados eles são automáticos, justamente porque ele tem uma pressão, ele é anatômico. Isso. Oi! Estamos aí novamente. Aquilo que eu falei, às vezes a minha internet cai, eu não sei o que aparece para vocês, mas para mim diz como pausado. Que bom que estamos aqui novamente. Então, a próxima
a continuidade da nossa conversa vai ficando de que forma? Quais as consequências e as vantagens que o massoterapeuta ou o terapeuta manual, né, utiliza ou não com a terapia podal? Quais as consequências e quais as vantagens que você, massoterapeuta, ou você que utiliza as mãos e o seu corpo, né, como um instrumento para fazer com que o seu paciente se sinta bem. Quais são as vantagens? Que a gente estava falando da terapia podal, né? Quais são as vantagens de você usar e quais são as vantagens de você não usar? Então vamos lá, as vantagens. Adoro. A gente começa e termina as manobras com a mesma intensidade. A gente começa as manobras e termina com a mesma intensidade. A gente quase não faz isso com as mãos porque as mãos cansam. Então, começar uma manobra e terminar com a mesma intensidade, olha o benefício que você está dando para o seu paciente e olha o benefício que você está dando para você. Você está melhorando uma condição e melhorando mais ainda a tua energia. Você não gasta energia. Você não gasta energia, porque você está fazendo com que músculos muito mais fortes que as mãos consigam trabalhar por você. E é muito mais eficiente. Outra vantagem, atende com a mesma força e energia o primeiro paciente, o primeiro cliente e o último. Imagina você começar a atender às 9 horas, vamos falar assim, 8, 9 horas, e o último paciente, aquele lá das 17 horas. Como é que você vai estar trabalhando só com as mãos? Lembra que quando a gente trabalha com as mãos em movimentos repetitivos, toda essa parte da cervical, ela também modifica? Ela também sofre com isso? Nós também, se a gente for... A gente estava falando dos digitadores, das pessoas que trabalham com as mãos, né? Como as costureiras. Todas elas precisam de um suporte e de orientação para que essa coluna aqui não fique com tanta sobrecarga. Nós somos uma dessas pessoas que podemos modificar o nosso tratamento e o nosso modo de vida e, consequentemente, ganhar mais. Porque se você consegue imprimir uma pressão e a mesma energia e a mesma capacidade, aquele querer tratar o outro do primeiro cliente até o último, olha o quanto você pode ganhar com isso. Estou falando em faturamento também. Ganha com energia, ganha com faturamento. Outra vantagem, você poupa as mãos, os punhos, os dedos, o cotovelo. Então, você poupa as suas mãos e utiliza elas para avaliar. Quando você avalia com as mãos, elas são maravilhosas. As mãos elas são delicadas, elas fazem com que a leitura de todo o tecido muscular do teu paciente, do teu cliente, ela vai ficar mais suave, você vai ter percepções. Então, elas são valiosas. E elas não precisam ter dor. Elas não devem ter dor. Porque com dor, também você vai impedir de tocar, vai tirar um pouco a tua sensibilidade. Essa é uma das vantagens. Então, poupa as mãos usando elas somente para avaliar, para fazer manobras específicas. Por exemplo, lembra? Aqui é uma estrutura delicada. Aqui no occipital você pode fazer uma manobra específica para ela com as mãos. Com as mãos, tracionar, girar de um lado para o outro, mobilizar com as mãos. Elas são eficientes para isso, mas é uma manobra específica. Agora, quando você quer tratar longos músculos, coisas maiores, segmentos grandes, terapia podal. Utilize os pés. Comece a treinar isso. Isso é algo treinável. Começa a treinar. Tenho certeza que você vai ficar ótimo.
Agora a gente pode dizer que outra vantagem, né, de utilizar a terapia podal são mãos, punhos, cotovelos mais preservados, eles não fadigam porque você está utilizando somente para avaliar. Mãos para avaliar, pés para tratar. Avaliar e mobilizar segmentos delicados, como a cervical, por exemplo. Cervical, segmentos delicados. Mão, avaliação, coisas importantes, segmentos grandes, uma coxa grande. E eu tô falando isso com relação ao tratamento de dor e de estética também. Dor, estética, ela pode ser utilizada como terapia manual. Imagina você fazer uma massagem modeladora com as mãos. Mesmo utilizando aqueles utensílios que a gente aprende, né, nos cursos extras de estética, é fatigante. Então, utilize os pés, comece a incrementar isso, comece a fazer isso de uma forma determinante na sua vida. Isso vai te ajudar, isso vai fazer com que você seja diferente no mercado de trabalho, porque você vai conseguir fazer com que o seu paciente saia melhor e reserve um pouco mais de energia, da sua energia, e consequentemente você vai atender mais, porque você vai estar muito mais energética, vai estar sem dor nas mãos, dor nos punhos, nos cotovelos, que é uma das principais queixas. Foi por isso que eu saí de um patamar e fui para o outro, justamente por essa questão. Eu tinha dor e comecei a utilizar outras técnicas, principalmente a técnica da terapia podal. Ela salvou a minha carreira, salvou a minha vida. Estamos de volta. Olha só, pra mim deu pausado, não sei pra vocês como é que ficou. Por favor, se vocês querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, eu tô aqui, ó, juntinho, bem juntinho. Eu gosto dessa interação. Agora eu vou falar, porque a gente estava falando quais são as consequências de usar e não usar a terapia podal, né? Eu vou falar das desvantagens. Eu falei das vantagens, que são várias, né? Começa e termina com a mesma intensidade, não fadiga os músculos, não dói as mãos. Você pode utilizar a mão só para fazer com que as tuas manobras específicas sejam mais eficazes, porque você não tem dor. Você só vai fazer coisas especiais com a mão, como avaliar e tratar segmentos especiais. As desvantagens, olha só, você começa o dia com uma energia e termina com outra. Meu Deus, isso estava me dominando e está te dominando também, porque a dor, ela é limitante. A dor, ela é muito limitante. Como é que eu vou atender um paciente, um cliente meu? Como? Se eu tô com dor, eu não vou poder dar o melhor de mim. Então, essa é uma desvantagem se você não usar a terapia podal. Olha, pensa nisso. Porque ele é perfeitamente compreensível. É compreensível, porque se você não utiliza a terapia podal, o teu cansaço, a fadiga, eles vão te dominando. Consequentemente, você não vai atendendo tanto. Você tem maior chance de não ter sucesso na sua carreira. Olha só que coisa. E é perfeitamente compreensível, porque se a gente está com dor, a gente não consegue dar continuidade no nosso dia. Não consegue. Eu passei isso várias vezes, até eu ficar treinando técnica por técnica, colocar tudo dentro de uma estrutura e me conscientizar. Não, é isso aqui que vai fazer com que eu, Alessandra, consiga tratar o meu paciente e consiga melhorar as minhas condições também, né? Utilizando as mãos como a principal ferramenta de trabalho, consequentemente, mas é muito consequentemente mesmo, a gente deixa de faturar e deixa de atender mais
Então, é um casamento que não funciona para nós que estamos no mercado de trabalho. O que funciona para a gente? Ter uma técnica boa, a gente ter paciente, ter sucesso, porque nós estamos fazendo daquele movimento a melhor coisa para as nossas vidas. Juntando isso, dá um faturamento bem melhor, posso te dizer com garantia. Então, a outra desvantagem é que não poupa as nossas mãos, né? Você vai usando, são músculos pequenos, são estruturas pequenas, a mão vai doendo, o cotovelo vai doendo, os dedos doendo, aqui o ombro doendo, daí isso vira uma bola de neve até você precisar de uma massagem. Todo mundo precisa, né? Mas uma massagem, às vezes tu vai pro, pro antibiótico, anti-inflamatórios, os analgésicos, ai, não. Até porque isso é terrível para as nossas carreiras, né? A gente tem que estar íntegro. Quando a gente entra em contato com uma outra pessoa, nós temos que estar íntegros, sensíveis a isso, né? E o toque conecta. Então, falei das desvantagens e agora eu quero dizer para vocês que foi muito bom estarmos juntos. Essa semana eu vou disponibilizar um atendimento de justamente do que nós falamos hoje, que é sobre o atendimento personalizado e eficaz contra as dores na coluna. A nossa famosa coluna, dor nas costas, né? Aqui o paciente chega e fala, ai, que dor nas costas, ai, que dor, dói aqui, ó, ou dói aqui. Então eu quero agradecer imensamente a presença de vocês e todo esse carinho, esses corações. Adorei. E desculpa essas falhas na internet, porque internet é assim, né? Ou ela tá 100% ou ela vai caindo devagarzinho. Olha que eu tenho tido, assim, muitas alegrias com o digital, né? Mas às vezes dá uma caidinha. Um abraço bem grande no coração. E eu vejo vocês na próxima semana com uma próxima live. Os conteúdos estão aí, curtam os conteúdos, eles são diferenciados. Eu quero saber a posição de vocês. Quero saber como vocês estão vendo esses conteúdos. Tá bom? Um abraço bem grande e até mais. Tá?